Queridos irmãos, então nós vamos dar sequência, né, no vídeo 42. Então nós vimos no vídeo 42 que de alguma forma todo aquele que mantém-se ou permanece nos bastidores, mas que por um motivo esse ou outro vai até o açougue, em um supermercado, e ele não deixa de ser um acionista, um coparticipante, né? Ele não deixa de responder perante a providência divina, porque é óbvio que, como nós já analisamos muito bem isso, é como o combustível. Por que que o combustível altera-se de preço quase todos os dias? Porque a humanidade consome combustível, né, nos seus automóveis impensadamente. Porque se o Brasil inteiro parassem, não precisa muito não, queridos irmãos. Se o brasileiro tirasse umas férias e dissesse assim: nós todos, os mais de 200 milhões de brasileiros, dissesse assim: nós vamos ficar em casa, nós vamos permanecer em casa, não vamos ao trabalho, nós não vamos tirar o carro da garagem, nós não vamos tirar o caminhão do pátio. Você entendeu? Uma semana basta para que muitas reivindicações que não foram resolvidas até hoje seja atendida. Porque uma semana, o país parado quebra qualquer país. Mas é parar 100%. Não é parar 99% só não. Porque imaginemos essa questão. Para-se os caminhoneiros, aí você pode me dizer assim, mas o que tem a ver esse assunto seu agora com o assunto da carne? Ora, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Analise para você ver, isso é psicologia. Porque quando se fala na carne, a pessoa associa ao boi, à vaca, aliás, o boi, o porco e a ave. Não está falando só desses 3, 4 só não. Está falando de várias outras questões que engloba
o processo evolutivo do ser na Terra. Está falando-se da fofoca, está falando-se da orgia, das drogas, está falando-se da sexolatria, está falando de muitas coisas, queridos irmãos. Não está falando só da vaca, do porco, não. Porque há toxinas em todos os outros itens. Olha só para você ver. Então, vamos pensar assim. O brasileiro, ele é muito acomodado, né? Algumas reivindicações que já existiu no país não resolveu nada. Por que não resolveu nada? Porque pararam os caminhoneiros, mas os mercados continuaram funcionando, as padarias, as farmácias, os hospitais continuaram funcionando. Não. Tem que parar tudo. Farmácia, supermercado, hospital, caminhoneiros, parar tudo. Só assim criam leis para desobstruir. Vocês vão entender agora o que eu vou dizer. Só assim criam novas leis através destas reivindicações, leis novas que levam o poderio do anticristo que está mandando no Brasil a perder força. Porque o Brasil hoje está sendo comandado pelas trevas em todos os setores, em todos os ângulos. Não existe sequer um departamento no Brasil que não exista a influência das trevas, do anticristo. Não existe um setor. Não existe uma ciência no mundo, principalmente no Brasil, onde o anticristo, as trevas, não tenha lá dentro a sua célula, aqueles que eles podem contar com eles. Então essa falta de respeito uns pelos outros, essa falta de humanidade, isso é por falta de uma séria reivindicação da humanidade para poder criar novos códigos, para que esses códigos, novos códigos, venham a desbancar o poderio das trevas que está mandando no Brasil. E se o brasileiro não tomar responsabilidade, se não assumir a responsabilidade do Brasil, a situação vai piorar de uma tal forma que tudo vai sair do controle. Tudo vai sair do controle. Isso não é previsão, não, porque aqui a gente não trabalha com isso, não. Uma coisa que é séria. Nós trabalhamos à luz da doutrina dos espíritos. Mas só cego que não quer enxergar para não ver que tudo caminha
para um despenhadeiro. Então é preciso que o brasileiro assuma a responsabilidade. Então aqui nós vamos dar sequência, abrindo aspas, na pergunta: cremos que muitos seres civilizados que já viveram em vosso mundo também se alimentaram de carne, não é verdade? Vamos observar essa pergunta. Cremos que muitos seres civilizados que já viveram em vosso mundo também se alimentaram de carne, não é verdade? Então, é uma pergunta com sentido duplo. Por quê? Ao mesmo tempo, a pergunta, ela nos leva a crer que a pergunta está sendo direcionada aos seres que já viveram no mundo de onde veio Ramatiz, ou dos seres que já viveram aqui na Terra, mas que se melhoraram e foram para mundos mais adiantados. Deu para você entender? Observe a pergunta novamente. Cremos que muitos seres civilizados que já viveram em nosso mundo, né, também se alimentaram de carne, não é verdade? Então é uma pergunta com sentido duplo. Fecha aspas, abre aspas. Resposta de Ramatiz. Realmente, alguns santos, do agiológio católico, santos, isso aí está dentro da mitologia, porque santo não existe. Mas ele teve que usar esse termo por falta de outros termos. Ou espíritos desencarnados, considerados hoje de alta categoria, né, puderam alcançar o céu. O céu também é mitologia, porque o céu não existe, mas puderam alcançar a plenitude. Apesar de comerem carne, apesar desses seres aqui na Terra terem comido carne, eles alcançaram a plenitude. Mas o portador da verdadeira consciência espiritual, isto é, aquele que, além de amar, já sabe por que ama e por que deve amar. Não deve alimentar-se com a carne dos animais. A alma efetivamente santificada repudia incondicionalmente qualquer ato que produza o sofrimento alheio. Isso é óbvio. Até porque existe alguns estágios em diante que o ser não necessita mais, não só da carne, não é só da carne, não. Ele não necessita mais de espécie alguma de alimento. Sabe o arroz e o feijão que você come?
sabe? A batatinha, o macarrão, a beterraba, a cenoura, a pera, a maçã, sabe? Existem seres que não usam mais isso, não. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ter que usar nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele toma água, ele toma suco, ele come pera, ele ainda faz uso de pão sírio, mel silvestre, fruta silvestre? Você acha que é isso, queridos irmãos? E seria ter uma falta de respeito dizer que ele come essas coisas. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo se alimenta de energia cósmica, universal. Energia que ao mesmo tempo podemos dizer que essa energia não deixa de ser uma matéria. Porque energia para o plano espiritual e para a providência divina é matéria. Não é para a ciência capenga da Terra, que ainda não detém capacidade, tanto intelectual e moral, para poder classificá-la como matéria. Mas a energia cósmica universal, não estamos dizendo dessa energia aqui da Terra que move usina, que move avião, não é essa energia aí não. Além dessa energia existe a energia cósmica universal, que é atrelada ao magnetismo cósmico universal. Então, imaginemos nós chegando com um prato de arroz com feijão, macarrão e outros itens mais e oferecendo a Jesus. Você acha que isso é possível? Ora, queridos irmãos, isso não existe. Então, nós temos que raciocinar que esse processo todo, às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, mas Ramatiz está falando mal da carne. Não, ele não está falando mal da carne. Não está falando. Em momento algum, Ramatiz está falando mal da carne aqui. Ele está tecendo comentários pejorativos a respeito do nosso comportamento evolutivo mediante a este reino, o qual vem os animais. Até porque um dia os veganos, o vegetarianismo, eles não vão precisar mais se utilizar-se do que hoje eles se utilizam. Porque vão evoluir de uma tal forma. Por exemplo, o vegetarianismo, quando eles mudar para o planeta Marte ou para Júpiter, vamos pensar em Júpiter. Vamos dizer assim, eles vão chegar lá e vão perguntar assim para os habitantes lá, tem cenoura, tem beterraba aqui? Eles lá vão dizer assim, mas cenoura, beterraba, o que é isso? Sabe o que é? Nós somos vegetariano. Vegetariano, o que é isso? O que é
vegetariano, eles vão dizer para os habitantes que chegar lá. Então isso é uma condição aqui da Terra, do nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Mas nós não conseguiremos jamais mudar de plano vibratório, evolutivo. Jamais. Se nós não deixarmos para trás tudo isso que nos prende à matéria primitiva, que não é só a carne, e sim vários outros fatores que se encontram conjugados a esse lamaçal. Deu para você entender? Mais ou menos? Então, olha só para você. A alma efetivamente santificada repudia incondicionalmente, qualquer ato que produza o sofrimento alheio. Abdica sempre de si mesma e dos seus gozos em favor dos outros seres, transformando-se numa lei viva de contínuo benefício, e na obediência a essa lei benéfica, assemelha-se à força que dirige o crescimento da semente no seio da terra, alimenta e fortifica, mas não a devora. É a mesma condição. Alimenta e fortifica, mas não a devora. A terra é as mesmas condições. A terra alimenta, a terra fortifica, mas a terra não devora a semente. Essa consciência espiritual torna-se uma fonte de tal generosidade que toda expressão de vida do mundo a compreende e estima pela proteção e inofensividade. Sabeis que Francisco de Assis discursava aos lobos, e estes o ouviam como se fossem inofensivos cordeiros. Jesus estendia sua mão abençoada, e as cobras mais ferozes se aquietavam em doce enleio. Sri Maharishi, o santo da Índia, quando em divino Samadhi, era procurado pelas aranhas que dormiam em suas mãos, ou então afagado pelas feras que lhes lambiam as faces. Alguns místicos hindus deixavam-se cobrir com insetos venenosos e abelhas agressivas que lhes voam sobre a pele, e com a mesma delicadeza com que o fazem sobre as corolas das flores. Os antigos iniciados essênicos mergulhavam nas florestas bravias a fim de alimentarem os animais ferozes que eram vítimas das tormentas e dos cataclismos. Inúmeras criaturas gabam-se de nunca haverem sido mordidas por abelhas, insetos daninhos, cães ou cobras. Geralmente são pessoas vegetarianas que assim mantêm integralmente vivo o amor pelos animais. As almas angelizadas que já chegaram a compreender realmente o motivo da vida do espírito no mundo, de formas que possuem um coração magnânimo e incapaz de presenciar o sofrimento dos animais, também não lhes devoram as entranhas, do mesmo modo como os verdadeiros amigos dos pássaros não os prendem em gaiolas, mesmo douradas. É ilícito ao homem destruir um patrimônio valioso que Deus lhe confia,
para uma provisória administração na terra? Cumpre-lhe proteger desde a flor em que enfeita a margem dos caminhos até o infeliz animal escorraçado e que só pede um pouco de pão e de amizade? O devorador de animais, por mais evangelizado que seja, ainda é um perturbador da ordem espiritual na matéria. Justifique-se como quiser, mas a persistência em nutrir-se com despojos animais prova que não se adaptou ainda de modo completo aos verdadeiros objetivos do Criador. Então não há desculpa, queridos irmãos. As pessoas podem buscar adjetivos onde eles quiserem, mas primitivo é primitivo. E foi aquilo que no início eu disse, claramente eu disse, o ser é primitivo mesmo. Tanto aquele que lá trabalha, quanto aquele que leva o animal, quanto aquele que compra a carne do animal, são todos primitivos. Então, já passou do momento de mudar de comportamento moral e espiritual. Vamos para o próximo vídeo.